Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Como a mensagem de hoje é a conclusão da mensagem que iniciamos quarta-feira passada, nós vamos ler apenas esses 2 versículos, porque semana passada nós lemos do versículo 19 até o versículo 25, e hoje nós leremos apenas Tiago 1, versículo 26 e o versículo 27, que nos diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, como nós nas quartas-feiras estamos meditando na carta de Tiago sobre o tema a fé prática, quarta-feira passada nós iniciamos a mensagem, aqui do capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 25, e hoje nós concluiremos com o versículo 26 e o versículo 27. Nós vimos a fé prática e a religião que agrada a Deus. Então nós vimos 2 partes, da religião que agrada a Deus. A primeira delas, nós vimos que a religião que agrada a Deus é aquela que fala pouco e ouve mais. E nós vimos também, em segundo lugar, que a religião que agrada a Deus é aquela que ouve e pratica a palavra de Deus. E hoje nós concluiremos, a terceira verdade acerca da religião que agrada a Deus. Como nós lemos aqui nestes 2 versículos, nós vamos ver que, em terceiro lugar, a religião que agrada a Deus é aquela que oferece a Deus sacrifícios espirituais. A religião que agrada a Deus, em terceiro lugar, é aquela que oferece a Deus sacrifícios espirituais. Irmãos, quando nós lemos esses 2 versículos aqui, acabamos de ler esses 2 versículos, Tiago, ele está concluindo o parágrafo aqui, do versículo 19 ao versículo 27, da seguinte maneira: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Pois a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago aqui ele é bem claro. Ele conclui aqui esse parágrafo, e para Tiago, religião e ser religioso não é para Tiago a obediência a ritos ou cerimônias religiosas. Há muitas pessoas que estão seguindo a rituais religiosos e a cerimônias religiosas, mas para Tiago, ser religioso ou pertencer a uma religião não é isso: obedecer a rituais ou cerimônias religiosas. Mas, segundo Tiago, trata-se de uma atitude espiritual, primeiramente de amor a Deus,
e obediência à sua palavra. Você pode ser um religioso e obedecer a vários rituais, a várias cerimônias, mas se você não ama a Deus de todo o seu ser, de toda a sua alma, e não obedece ao que a sua palavra, a palavra de Deus, lhe ensina, você está sendo enganado. Religião, segundo Tiago, é o culto da vida diária do cristão. É o oferecimento do corpo, como diz Paulo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus todos os dias. Por isso, amados irmãos, que aqui, fechando essa mensagem que nós iniciamos quarta-feira, a religião que agrada a Deus é aquela que oferece a Deus sacrifícios espirituais. É a nossa vida diária, oferecendo o nosso corpo, não é? Como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Está lá em Tiago, ou melhor, lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e versículo de número 2. E a carta aos Hebreus também, volte um pouco aí, Tiago, tem Tiago, antes de Tiago, tem Hebreus capítulo 13, versículo 15. Que diz assim, o autor da carta aos Hebreus: por meio de Jesus, veja só, que não tem que partir de nós, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, quando eu sou grato a Deus, eu confesso a Jesus, eu vou estar diariamente oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, Tiago aqui, amados irmãos, nesses 2 versículos, ele vai nos mostrar 3 sacrifícios espirituais. Se nós falamos ou professamos que somos religiosos, se a nossa religião é verdadeira, Tiago vai nos mostrar 3 sacrifícios que nós, como cristãos, devemos praticar. Se não conhecemos, nós devemos praticá-lo. E qual é o primeiro sacrifício espiritual? Se chama o sacrifício da língua. Está aí no versículo 26. Veja o que é que Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Então, o primeiro sacrifício espiritual que nós devemos praticar diariamente perante o nosso Deus, se somos ou pertencemos à religião verdadeira, é o sacrifício da língua. E por que a língua, amados? A língua, ou a maneira de falar, revela o coração de uma pessoa. A língua, ou a maneira de falar, vai revelar o coração de cada pessoa. Veja o que é que Jesus diz aí, não desmarque aí, Tiago. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Versículo 34 e o 35.
que Jesus diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. E o que é isso, amados irmãos? Se a nossa vida, se todo o nosso ser está cheia, não é? Do bom tesouro que é o Evangelho, que é a palavra, é os ensinamentos da palavra de Deus, o que é que vai sair da nossa boca? Só coisas boas. Mas se não estiver cheia dessas verdades, irmãos, uma língua controlada significa um coração e um corpo controlado. Uma língua controlada significa um coração, toda uma vida, e um corpo todo controlado. Tiago, veja aí o que é que diz, capítulo 3. Tiago 3, versículo 2. Você quer andar perfeito diante de Deus? Veja o que é que Tiago diz aí, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, ele é o quê? Perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Portanto, amados irmãos, uma língua controlada, um coração controlado, é sinônimo também de todo o corpo controlado. Tiago é bem claro, nós tropeçamos em muitas coisas, até o próprio Tiago se inclui, nós, pronome aí, né, está no plural. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E o que é isso? Como podemos traduzir aqui aplicando para as nossas vidas? Nós precisamos consagrar o nosso ser e toda a nossa língua a Deus, todo o nosso falar. Irmãos, será que estamos fazendo esse sacrifício espiritual todos os dias? Senão a nossa religião, ela é vã. Nós estamos enganando a nós mesmos. Como nós vimos a semana passada, quem muito fala, muito erra. Você deve ouvir mais e falar menos. Você deve controlar a sua fala. Falar só o que edifica, como diz Paulo aos Efésios, lá no capítulo 4. Mas isso, amados irmãos, não é ensinamento novo. Mas já homens de Deus lá do Antigo Testamento, eles tinham esse cuidado. Eles faziam esse sacrifício e oravam a Deus pedindo que Deus colocasse, abram aí comigo, lá no Salmo 141, Salmo 141, um homem segundo o coração de Deus, ele pede a Deus que Deus ponha guarda na sua boca. Salmo 141, versículo 3 e versículo 4. Olha a oração de Davi, e que nós devemos estar orando
a Deus todos os dias também da mesma forma. Põe em guarda, Senhor, a minha boca. Vigia, Senhor, a porta dos meus lábios. Não permitas, que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade e da companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Amados irmãos, muitas vezes nós oramos por tantas coisas. Nós temos orado a Deus para que Deus controle a nossa boca, para que Ele nos dê sabedoria para falar só o que edifica, só o que glorifica a Deus, para que os nossos corações não se inclinem para o mal, porque a fala, amados irmãos, é um passo para nós nos inclinarmos para o mal. Porque muitas vezes falamos muito o que não devemos, e pouco a pouco, pela nossa fala, nós estamos nos inclinando para o mal. Por isso que ele diz: não permitas que o meu coração se incline para o mal, toda a minha vida para o mal. Mas, Senhor, controla os meus lábios, põe guarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios, fala comigo, me desperta dia após dia, me ensina na tua palavra. Então, amados, sacrificar a língua é colocá-la sob o domínio do Espírito Santo. Vou repetir. Sacrificar a língua é colocar a nossa língua sob, debaixo ou no domínio do Espírito Santo. Irmãos, façamos uma análise nas nossas vidas. Nós estamos colocando a nossa língua, o nosso falar, sob o domínio do Espírito Santo. Só temos falado aquilo que o Espírito Santo aprova ou quer que nós venhamos falar. Esse, amados, é o primeiro sacrifício espiritual que o verdadeiro religioso e aqueles que praticam a verdadeira religião fazem todos os dias. É o sacrifício da língua, é sacrificar a língua e colocá-la sob o domínio do Espírito Santo. Mas eu falei que eram 3 sacrifícios. O segundo é o sacrifício da prática do bem. Tiago, lá no capítulo 27, a parte A diz o seguinte: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então, é o sacrifício da prática do bem. Irmãos, sejamos sinceros. Palavras e discursos não podem substituir o nosso serviço cristão. Vou repetir, viu? Palavras e discursos não podem substituir o nosso serviço cristão. A Bíblia fala sobre o sacrifício da prática do bem. Veja o que é que diz aí Hebreus capítulo 13, volte um pouco aí, antes de Tiago, capítulo 13.
o autor aos Hebreus novamente diz: não negligencieis igualmente o que? A prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Então, amados irmãos, não é nós ficarmos calados, mudos, não, mas devemos falar aquilo que edifica, aquilo que está sob o domínio do Espírito Santo, mas também as nossas palavras e os nossos discursos não podem substituir o nosso serviço cristão. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. E quando nós lemos também aqui em Tiago, isso aqui foi o autor dos Hebreus, Tiago está falando do cuidado que a igreja, que somos todos nós, deve ter com os órfãos e as viúvas em situação de crise ou aflições. Visitar órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então Tiago mostra aqui que nós, como igreja, o cuidado que nós devemos ter nas situações de crise e aflições. Se tem órfãos na nossa igreja, se tem viúvas na nossa igreja, nas tribulações nós devemos exercer a prática do bem. Por que isso? As Escrituras, amados irmãos, elas estão repletas que Deus ordena e ordenou também o seu povo, tanto lá na antiga aliança, como na nova aliança também, socorrer os órfãos e as viúvas. Abram comigo aí, vamos ver alguns textos. Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5. Salmo 68, versículo 5, que diz assim: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Então, o salmista aqui, Davi, ele está dizendo que Deus é o pai dos órfãos e ele é o juiz das viúvas, que está sentado em sua santa, habitando, ou melhor dizendo, em sua santa morada. Por isso ele manda que os seus filhos devam exercer a prática do bem aos órfãos, se estiver no meio do seu povo, e das viúvas também nas suas tribulações. Abram comigo aí também Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, versículo 29, que vai falar do dízimo para o serviço do Senhor, né? E ele vai incluir também aqui esse serviço que deveria ser prestado lá no povo de Israel. Diz assim, Deuteronômio 14, 29: Então virão o levita, pois não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem.
Então, amados irmãos, Deus promete aqui ao povo da antiga aliança e dá esta ordenança para que até o estrangeiro, o órfão, a viúva, o levita, não é? Israel deveria comer, se fartar, ter o sustento, e Deus promete para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que as tuas mãos fizerem. Então, amados irmãos, quando nós exercitamos esse serviço cristão da prática do bem, Deus, Ele é promessa dele, Ele nos abençoa em todas as obras que nossas mãos venham fazer, porque Deus é quem supre todas as necessidades do seu povo, né? Se você ler o contexto aqui, né, está falando acerca dos dízimos, e deveriam administrar, ter uma porção para ajudar essa classe de pessoas. E também quando você vai para lá no Novo Testamento, Atos capítulo 6, abram aí por favor, Atos capítulo 6, é quando a instituição dos diáconos, né? Porque os apóstolos se dedicariam à pregação e o ensino da palavra, vão eleger diáconos aqui para socorrerem o que? As viúvas que estão carentes e necessitadas. Atos capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7. Capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, ou seja, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12, os apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e o ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E o que era que acontecia? O que aconteceu posteriormente? Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém, e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, amados, não é só na antiga aliança. Esse mandato também, esse ensinamento também, tanto que Tiago vem aqui reforçando na sua carta, que nós, como igreja, precisamos socorrer os órfãos e as viúvas em situações de crise e aflições ou tribulações. E Deus faz isto, amados, dá esse encargo para a igreja, porque Deus espera que todos nós, como seus filhos, demonstremos perante Ele, perante uma sociedade, uma religião prática, amando e praticando o bem àqueles que estão
que são necessitados. As viúvas e os órfãos aqui simbolizam aqueles que sempre estão em necessidades. Devemos sempre estar ajudando esses irmãos. Irmãos, nós como igreja devemos ter essa marca verdadeira da religião prática que agrada a Deus, que é cuidando e ajudando os necessitados. Olhemos para cada um de nós individualmente. Como é que está a nossa disposição para ajudarmos aqueles que estão necessitados em nosso meio? Podemos ver, amados, tantos eventos, tantas programações na igreja. Não sou contra que exista, viu? Eventos e programações. Mas muitas igrejas fazem ou não cuidam daqueles que estão necessitados. Existem pessoas na igreja que estão precisando de um auxílio, e devemos ir até essas pessoas, demonstrando assim um amor cristão que foi derramado em nossos corações. A verdadeira religião não é para nós mesmos, mas também deve ser direcionada para o nosso próximo, aquele a quem Deus colocar à nossa frente. Nós devemos praticar o bem. É interessante, amados irmãos, que nós podemos ver tantas programações nas igrejas. E isso é para ser todos, desde o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso. Será que todos nós, amados irmãos, envolvendo todas as classes, nós estamos envolvidos mesmo, preocupados na prática do bem para com aqueles que estão necessitados? Temos que fazer uma avaliação, amados. Senão a nossa religião, nós estamos enganando a nós mesmos. É a palavra de Deus que diz isso. Se eu confesso a Cristo, se eu sou ovelha de Jesus Cristo, já professei a minha fé, eu tenho que estar envolvido neste sacrifício. Estar orando a Deus para o sacrifício da língua, falar só aquilo que glorifica a Deus, debaixo do poder do Espírito Santo. Eu tenho que estar exercitando a prática do bem. Eu sou de um tempo que os jovens, os adolescentes aprendiam com os crentes mais velhos. Nas visitações, o grupo de jovens ia visitar com os homens. O grupo de senhoras levavam as adolescentes e as jovens para visitar também. Mas hoje não há mais essa prática. Os mais jovens acham que os mais antigos, os crentes mais velhos, mais experimentados, acham que são caretas e não fazem o que é necessário. Os jovens devem aprender com os crentes mais experimentados.
O jovem que é rapaz deve acompanhar a união de homens trabalhando na igreja. As moças devem acompanhar a união auxiliadora feminina. Devemos, amados, não abandonemos os ensinamentos bíblicos, porque eles são bons e fazem bem à alma daquele que é nascido do alto. E quando a fazemos, quando a praticamos, nós fazemos com alegria e não gemendo. Nós nos disponibilizamos. Deus não quer que nós façamos nada forçado para Ele. Nós devemos fazer com alegria. Então, este é o segundo sacrifício espiritual que os verdadeiros religiosos, a verdadeira religião, sempre busca. O sacrifício da língua é o primeiro, o sacrifício da prática do bem, e o terceiro e último, o sacrifício da santificação pessoal. A última parte do versículo 27 diz assim: e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Eu devo estar fazendo o sacrifício nos meus lábios, naquilo que eu falo, buscando a orientação, a graça de Deus, está sob o domínio do Espírito Santo. Eu devo estar praticando o bem para com os necessitados que Deus colocar à minha frente, principalmente os domésticos da fé. E também eu devo estar exercitando o sacrifício pessoal da santificação. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Não é só controlar a língua, não é só praticar o bem, mas guardar-se incontaminado do mundo. Tiago fala que o terceiro sacrifício de quem pratica a religião pura é que esse guarda-se de ser corrompido com o mundo. Tiago diz: e a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. E o que podemos aprender aqui no final deste versículo? Duas lições. A primeira delas é que cada crente é responsável pela santificação pessoal. Primeiramente, cada crente, ele é responsável pela sua santificação pessoal. E a segunda verdade é que o mundo é uma poderosa fonte de contaminação. Vejamos essa primeira lição. Tiago diz: a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo, mostrando que o quê? Cada crente é responsável pela sua santificação pessoal. Individualmente, amados, todos nós precisamos nos empenhar na busca da nossa santificação, de uma pureza de vida perante Deus e perante uma sociedade má e corrompida. Veja o que é que Pedro diz na sua segunda carta aí, capítulo 2, capítulo 3, mais adiante aí, depois de Tiago. Segunda de Pedro, capítulo 3.
2 de Pedro 3,14. Por esta razão, pois, amados, esperando estas coisas, que coisas que Pedro está falando anteriormente? É a vinda do Senhor. Empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Por isso que Tiago lá ele reforça, que nós devemos cada vez mais estar praticando a verdadeira religião, controlando a língua, praticando o bem e guardando-se cada um de nós individualmente incontaminado, santificado. Em outras palavras, Tiago nos diz o seguinte: eu não vou pensar, eu não vou agir de acordo com o sistema de valores de uma sociedade sem Deus. Pois sabemos que aqui mundo é o sistema que está no mundo. Eu devo tomar essa responsabilidade e dizer: eu sou responsável por minha vida pessoal, por minha santificação pessoal diante de Deus. Se eu não me santifico diante de Deus como um cristão, é porque eu sou um negligente. Tantas pessoas ficam culpando um e outro. É porque isso, é porque aquilo. Não é não, amados. Cada crente, ele é responsável por sua santificação pessoal. Ninguém pode lhe santificar. Em Cristo nós já fomos separados espiritualmente, mas o processo da santificação que se dá em nossas vidas, enquanto estivermos aqui, a responsabilidade é minha, é sua, é toda nossa. Não é responsabilidade do pastor, dos oficiais, dos diáconos, presbíteros, de quem quer que seja, não. Há pessoas que ficam culpando pastores, culpando presbíteros, culpando diáconos, culpando irmão A, culpando irmão B. Não! A responsabilidade é individual. Eu sou um cristão, eu devo ser responsável por minha santificação, porque eu fui lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e essa responsabilidade é minha perante Deus. Sabe por quê, amados? Sabe o que a Bíblia diz? Abram comigo aí, Romanos 14. Versículo 10 ao versículo 12. Romanos 14, que diz assim: tu, porém, por que julgas teu irmão? Aqui, se você ler todo esse capítulo, vai mostrar que existiam os fracos e os fortes na fé. Ele diz: tu, porém, por que julgas a teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você pensa que é sua mãe que vai dar conta de você a Deus? Você pensa que é seu pai que vai dar? Você pensa que é seu avô, seu tio, quem quer que seja? Não é. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, todos nós, amados irmãos, somos responsáveis pela nossa santificação
pessoal. Não devemos estar culpando ninguém. Se eu não estou vivendo uma vida de santificação diante de Deus, me separando das contaminações do mundo, não venha culpar pastor, não venha culpar presbítero, não venha culpar diácono ou qualquer outro irmão. Se você está ouvindo os ensinamentos da palavra de Deus, você é responsável. Você vai dar conta de todas as palavras, de todos os ensinamentos que você recebeu da parte de Deus, tanto aqueles que ensinam, como aqueles também que estão ouvindo. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, se muitos querem viver inclinados, não é, com o sistema e os valores do mundo, aí é problema seu ou de quem quer que se incline para a contaminação que está aí no mundo. Não venha culpar a igreja. Eu acho interessante quando a pessoa pega, a primeira culpa que bota é na igreja. Na igreja ele está aprendendo, está ouvindo, a responsabilidade é do crente. Não venha culpar a igreja. Crentes que estão vivendo, baseados, convivendo com os valores e o sistema de um mundo corrompido, cheio de pecado, que jaz no maligno, ainda ficam culpando a igreja. A igreja ensina a palavra de Deus. E a Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está falando por intermédio da palavra de Deus. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem quer obedecer, obedeça. Quem quiser santificar, santifique. Está lá em Apocalipse. O justo continue a justificar-se. O imundo continue a se sujar mais. Então, amados, é isso. A religião verdadeira é isso. Eu tenho responsabilidade diante de Deus pela minha santificação pessoal. Não tenha vergonha de dizer que você é um santo, não. Tem crentes que dizem que tem vergonha de dizer que é santo. Você foi separado por Deus para viver em santificação. Mesmo que nesse processo nós tropeçamos em algumas coisas, como diz Tiago, e João nos diz: mas se pecarmos, irmãos, temos um advogado junto ao Pai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Mas devemos estar vivendo em santificação, em separação. Então, o que nós aprendemos aqui, em terceiro lugar, é o sacrifício da santificação pessoal. Cada crente é responsável pela sua santificação. Mas em segundo lugar, nós podemos ver aqui que Tiago mostra que o mundo, o sistema que está no mundo, é uma poderosa fonte de contaminação. Vou repetir: o mundo, o sistema que nós estamos encarando, convivendo, é uma fonte de contaminação. A Bíblia diz lá em 1 de João 2,15 que o mundo, o sistema que está no mundo, é uma sociedade sem Deus. Está lá em 1 de João 2,15. 1 de João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus diz lá em Lucas 16,8 que os seus integrantes são chamados filhos do mundo. É quando Jesus vai dizer: os filhos do mundo, os filhos das trevas, são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus os classifica como os filhos do mundo. Amados, não nos enganemos. O mundo, o sistema que está aí, tenta corromper o cristão todos os dias. Não é à toa, amados irmãos, que na oração sacerdotal lá de Jesus, Jesus ora pelos seus. Ele diz: não o peço que tires do mundo, Pai,
mas sim que tu os livres do mal. E como é, amados irmãos, como é que a Bíblia mostra que o mundo, dia após dia, tenta corromper os cristãos? O que é que a Bíblia ensina? Em primeiro lugar, o mundo tenta corromper o cristão, primeiramente, com a amizade. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Veja o que é que diz aí. Tiago diz, 4:4: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Irmãos, é o Espírito Santo falando conosco. Não é o pastor Walter, não é qualquer outro que pregasse esse texto aqui, não. Deus está falando para a igreja que aqueles que querem ser amigo do sistema que está no mundo corrompido, sujo, maligno, mau, ele continua inimigo de Deus. Então, o mundo tenta corromper primeiramente fazendo uma amizade. Vigie, viu, meu irmão? Ore, viu? Cuidado com o que o mundo lhe oferece. Cuidado com as ofertas que o mundo lhe oferece. Mas segundo, quando se faz amizade com o mundo, naturalmente vai tomando amor pelas coisas do mundo. 1 de João, capítulo 2. Novamente, o Espírito Santo diz de novo. Não, 2 de João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, olha a coisa, nem as coisas que há no mundo. Tiago diz, não queira nem amizade. Porque se você fizer amizade, sabe o que é que vai acontecer? Você vai passar a amar o mundo, as coisas que estão lá, as ofertas. Se alguém amar o mundo, o que é que acontece? O mundo aqui nós sabemos que é o sistema, né? O amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Olha, irmãos, nós estamos aqui no mundo. Olha o que é que diz o versículo 17. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Essa é a verdadeira religião. Sacrifício de santificação pessoal. Quando o mundo quiser fazer amizade com você, as ofertas do pecado lá do mundo, quiser fazer amizade com você, refreie, viu? Se você não refrear, você vai passar a amar essas ofertas, e depois você vai estar amando esse sistema que está aí, perverso, maligno. Mas em terceiro lugar, vai depois o mundo produzir conformação. Nós vamos nos conformar. Quando eu faço amizade, eu vou passar a amar o mundo e depois eu estou conformado. Não, tudo é relativo. Não. A palavra de Deus não se relativiza. Ela é uma verdade absoluta. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
versículo 1 e o versículo 2, que diz: rogo-vos, pois, irmãos. Olha o que é que Paulo está fazendo aqui, irmãos. Ele diz: eu insisto, meus irmãos, eu estou rogando a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o versículo 2: e não vos conformeis com este século. Há outras versões que dizem esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo aqui, amados, eu insisto com vocês, meus irmãos, eu estou rogando por vocês, pelas misericórdias de Deus, apresente os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a sua vida todos os dias, testemunhando em todos os lugares, falando o que edifica, praticando o que é bom, tendo uma vida de santificação. E ele diz: e não vos conformeis com este século ou este mundo. Sabe o que é isso, amados? O que é se conformar? Tomar a forma, meus irmãos. Porque se nós fizermos amizade com o mundo, nós vamos gostar daquilo que está no mundo, e depois nós vamos tomar a mesma forma, estaremos iguais ao mundo, em palavras, em atitudes, em todas as coisas. E Tiago, Paulo e João refutaram todo esse ensinamento do mundo. Não queira nem amizade, porque nós somos suscetíveis, inclinados para pecar ainda. Não alimenta a velha natureza. Começa pelas palavras, pelo linguajar. Tenham cuidado. E Tiago nos alerta também que nós não devemos o quê? Não nos contaminarmos com o mundo. Por isso que Paulo, lá em Coríntios, também na celebração da ceia, ele diz: e vocês examinem vocês mesmos, viu? Antes de beber, ou melhor, comer o pão e beber o cálice, para que vocês não sejam condenados com o mundo. Coisa séria, amados irmãos. Cristianismo é coisa séria. Religião verdadeira que a Bíblia ensina é seriedade. Não é para nós termos medo, não, é para nós encararmos com alegria, porque Deus tem nos mostrado em sua palavra. Olha o que é que Paulo diz, 1 Coríntios 11:32. Mas, 1 Coríntios 11:32, mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Graças a Deus, irmãos, que Deus, Ele manda a palavra dEle para nos disciplinar. Senão, nós seríamos condenados com o mundo, porque nós somos inclinados para pecar. Às vezes tem pessoas que podem estar ouvindo essa mensagem e dizer: mas o pastor está sendo duro demais, rígido demais. Eu não estou apenas rígido, eu estou falando que a Bíblia ensina. A Bíblia manda você ser amigo do mundo? A Bíblia manda você amar o mundo? A Bíblia manda você tomar a forma do mundo? Não manda. E eu vou dizer que pode. A Bíblia diz que eu não devo me examinar, não devo receber a disciplina, a correção do Senhor? Devo. Se eu estiver errado, eu tenho que me corrigir, pedir perdão a Deus, me arrepender e me voltar para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. É isso que é o Evangelho.
Porque Jesus diz lá em Mateus 5,13 que é por meio da pureza e da santificação que iremos influenciar positivamente o mundo. Vós sois o sal do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, o que é que diz? Para nada mais serve para ser pisado pelos homens. Eu tenho que influenciar, né? Então, amados, nós vimos nesta noite, pelo menos, né, 3 sacrifícios espirituais que faz parte da religião que agrada a Deus. É o sacrifício da língua, o sacrifício da prática do bem e o sacrifício da santificação pessoal. Então, concluindo, nós vimos que a religião que agrada a Deus é a do culto da vida diária do cristão. Vimos também, não é, os 3 sacrifícios aceitáveis, né, da religião que Deus se agrada: refrear a língua, exercitar a misericórdia na prática do bem e manter-se incontaminado ou puro, rejeitando as ofertas do mundo. E também nós vimos que cada crente, individualmente, ele é responsável por sua vida espiritual perante Deus. Irmãos, e eu estou aqui compartilhando essa palavra com os irmãos, mas meus irmãos, eu fico olhando para mim primeiramente, mas eu tenho que falar para a igreja, porque Deus requer que eu fale, compartilhe com os irmãos. Então essa palavra é para mim e para todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos a ouvir essas palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos foi dada pelos santos homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, e que venhamos colocar em prática para a glória do nosso Deus. Então, amados, esta é a mensagem que eu trouxe nesta noite, concluindo assim a mensagem anterior, né, na semana passada: a fé prática e a religião que agrada a Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.